Você já reparou como sempre que o cerco aperta, surge uma narrativa pronta, ensaiada, conveniente e, claro, emocionalmente calculada vindo do bolsonarismo? Pois é, a cada crise brota uma história nova. E, curiosamente, todas elas servem para transformar o ex-presidente em vítima, mártir, injustiçado ou coitado incompreendido. Mas hoje, sinceramente, essa nova versão ultrapassa qualquer limite de bom senso. E é justamente por isso que eu quero levantar uma pergunta aqui, logo na abertura. Quem realmente acredita que uma tornozeleira eletrônica derrete por curiosidade e por surto psicótico convenientemente horas antes de decisões importantes do STF? Me desculpa, mas isso não cola. E a mídia tradicional, como sempre, faz de tudo para tratar esse enredo como se fosse plausível, como se fosse uma mera divergência de interpretação. Só que você e eu sabemos que a história não é bem assim. Hoje nós vamos falar sobre o mais novo capítulo dessa novela que nunca termina. A tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, as versões contraditórias, a desculpa do surto, a história de ouvir vozes e toda essa construção narrativa montada às pressas para blindar politicamente o ex-presidente. E eu vou te mostrar o que estão tentando distorcer, o que estão tentando esconder e, principalmente, o que realmente está por trás desse teatro montado por quem sempre apostou na confusão para escapar das próprias responsabilidades. Você viu essa notícia? Pois é. Mas a verdade não é exatamente assim como apresentaram. Quando a grande mídia repete sem contestar a versão de que Bolsonaro teve um surto psicótico, eu fico me perguntando se realmente existe ingenuidade ou se existe conveniência. Porque cá entre nós, esse tipo de história não aparece por acaso. Ela aparece para criar distração. Ela aparece para criar dúvida. Ela aparece para tentar desviar a interpretação pública de algo muito mais grave. A possibilidade de que aquilo que aconteceu não tenha sido acidente, não tenha sido surto, não tenha sido curiosidade, mas sim uma tentativa muito consciente de burlar a fiscalização judicial. E o que eu vejo aqui é um roteiro que segue exatamente a mesma cartilha de sempre. Quando funciona, eles dizem que é genial. Quando dá errado, eles dizem que foi um mal-entendido. E se nada disso convencer, aí surge a carta do caos emocional. Foi um surto, foi psicológico, foi remédio, foi confusão mental. Curioso como essa estratégia nunca falha, né? Da pandemia ao golpe, sempre tinha uma justificativa conveniente. Então, antes que a narrativa oficial se consolide como verdade absoluta, a gente precisa olhar isso com lupa. A gente precisa questionar essas versões que mudam a cada hora. E, principalmente, a gente precisa entender o que significa para o país ter um ex-presidente oferecendo tantas explicações contraditórias a respeito de uma tentativa de violação de monitoramento judicial. Então, o que acontece é o seguinte: a versão apresentada pelo ex-presidente sobre a tentativa de romper a tornozeleira simplesmente não se sustenta nem no tempo, nem na lógica, nem nos fatos observados pela própria equipe penitenciária. Ele primeiro afirmou que agiu por curiosidade, depois afirmou que era por causa de medicações, depois falou que ouviu vozes saindo da tornozeleira, depois disse que achou que havia uma escuta no aparelho. Ou seja, 4 versões completamente diferentes para um mesmo ato. E nenhuma delas tem relação com o que a perícia já sabe. E não é coincidência que essas versões começaram a surgir primeiro pela boca de apoiadores, depois foram assumidas pela defesa e só depois chegaram na fala do próprio Bolsonaro. Na minha opinião, isso deixa muito claro que existe uma tentativa organizada de construir uma narrativa de emergência, uma narrativa que permita criar confusão e reduzir responsabilidade penal. Porque quando você muda de discurso desse jeito,
Uma vez após a outra, o que você mostra para o país é que não existe uma verdade. Existe uma conveniência. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, isso aqui é um claro sinal de que havia intenção. Não dá para perfurar um dispositivo desse tipo com ferro de solda em poucos minutos. A agente penitenciária deixou claro que esse processo demorou horas. E isso elimina completamente a ideia de um surto momentâneo. O que fica evidente é que houve planejamento, houve ação continuada e houve insistência. E, sinceramente, quando alguém tenta romper uma tornozeleira judicial, o que vem imediatamente à cabeça de qualquer pessoa sensata? A possibilidade de fuga. E é justamente isso que mais preocupa não só o STF, mas quem acompanha esse caso com seriedade. Porque quando olhamos para o histórico do bolsonarismo, especialmente aquele período nebuloso em que aliados corriam para os Estados Unidos, pediam visto, buscavam asilo político e tentavam se desvincular de responsabilidade, percebemos que essa estratégia de criar caos antes de tentar algum movimento brusco não é novidade. Isso é cartilha, isso é método, e isso não é um caso isolado. Lembra quando o Eduardo Bolsonaro falou antecipadamente sobre supostos riscos, sobre perseguições fictícias, exatamente nos dias em que algo grave estava prestes a estourar contra o pai? Lembra quando os apoiadores lançaram a narrativa de que Bolsonaro estava deprimido, isolado, abatido, justamente quando a Polícia Federal apertou a investigação sobre os planos de golpe? Lembra das fugas estratégicas de Ramagens e de outros aliados quando viram que a situação estava ficando insustentável? É a mesma estratégia, a mesma forma de preparar o terreno, a mesma tentativa de manipular a opinião pública antes de uma decisão judicial importante. A diferença é que agora, diante de uma tornozeleira parcialmente danificada, o rastro é físico, concreto, impossível de ocultar com palavras. E quem paga o pato? Como sempre somos nós, o povo que trabalha, paga imposto e vê um ex-presidente, condenado, investigado, envolvido em tentativa de ruptura democrática, tentar escapar das regras que qualquer cidadão comum teria que seguir. Porque vamos falar a verdade, no governo da direita, o que não faltou foi ataque aos direitos dos trabalhadores, corte de políticas sociais, privatização irresponsável, redução de verbas para educação e saúde. A elite que eles tanto defendem continua com seus privilégios intactos. Já o povo, esse sim, é sempre sacrificado em nome do ajuste fiscal. Só que quando chega a hora de cumprir a lei, aqueles que pediam punição exemplar para os pobres são os primeiros a tentar se esquivar do próprio julgamento. E isso, na minha opinião, é uma das maiores hipocrisias do discurso da antiga extrema-direita brasileira. A grande mídia, claro, vai noticiar tudo isso como se fosse apenas uma divergência sobre o laudo. A narrativa oficial que tentam empurrar é de que Bolsonaro teve um surto, que misturou remédios, que não estava no seu melhor estado. Mas o que eles escondem, ou minimizam, é o verdadeiro objetivo dessa história. Criar dúvida jurídica, gerar brecha processual, plantar a semente de que talvez ele não estivesse consciente e, portanto, não poderia ser responsabilizado plenamente. É sempre a mesma tática. Quando não dá para negar o fato, eles tentam desqualificar a intenção. E quando não conseguem desqualificar a intenção, eles apelam para a emoção, alegando fragilidade, sofrimento, instabilidade. Só que política não funciona com roteiro dramático. Política funciona com responsabilidade. E um ex-presidente não pode simplesmente alegar, ouvir vozes, para justificar violação de monitoramento judicial. E tem mais. Isso fere diretamente o princípio da responsabilidade individual, da estabilidade democrática e até da integridade do processo judicial.
Porque, veja bem, não existe democracia saudável quando líderes políticos tentam manipular o sistema de justiça por meio de versões contraditórias, campanhas emocionais e pressão indireta de apoiadores. Isso lembra demais a estratégia antidemocrática usada para tentar desacreditar instituições em 2022 e 2023, sempre sugerindo perseguição, sempre insinuando complô, sempre criando uma sensação de que eles são vítimas de forças ocultas. E eu, sinceramente, acho muito perigoso normalizar esse tipo de discurso, porque é assim que se planta o ambiente favorável para ataques à democracia. O fascismo, historicamente, sempre atuou assim, criando inimigos invisíveis e usando crises fabricadas para tentar manipular a opinião pública. O que me parece é que Bolsonaro preferiu conscientemente admitir um suposto surto psicótico, algo que compromete sua credibilidade política, a admitir que tentou de fato burlar a tornozeleira. E essa escolha não é por acaso. Ele sabe que assumir a tentativa de violação seria muito mais grave juridicamente. Então, entre perder força política e se complicar com a justiça, ele preferiu perder força política. Só que isso diz muito sobre prioridades, diz muito sobre o cálculo por trás da narrativa. E quando a gente junta todas essas peças, o quadro final fica impossível de ignorar. Não estamos lidando com um simples episódio isolado, não estamos observando um incidente curioso, uma falha técnica ou um momento emocional fora do comum. Estamos, sim, diante de mais uma engrenagem bem estruturada dentro de uma estratégia recorrente que já vimos inúmeras vezes ao longo dos últimos anos. Uma estratégia que combina vitimismo calculado, manipulação da opinião pública e uma tentativa permanente de transformar responsabilidade em perseguição, desvio em narrativa, ilegalidade em coitadismo, sempre contando com o apoio de uma militância treinada para repetir essas versões até que elas soem plausíveis. E o mais grave é que esse padrão não apenas se repete, ele se intensifica, mostrando que a extrema-direita brasileira opera sobre uma lógica que não tem qualquer compromisso com coerência ou com a verdade factual. O que importa é criar ruído, confusão, versões paralelas, cortinas de fumaça, tudo aquilo que dificulta a compreensão do que realmente aconteceu e que torna cada apuração mais cansativa, mais lenta e mais suscetível ao desgaste público. Porque essa é a tática. Quando a verdade é desconfortável, eles a envolvem em camadas de fantasia, assim como agora, quando tentam transformar uma tentativa de burlar a fiscalização judicial em uma anedota de curiosidade, brincadeira inocente ou até mesmo surto psicológico. Tudo isso acompanhado de uma rapidez suspeita em disseminar versões novas a cada dia, como se estivessem testando qual delas cola melhor no imaginário coletivo. O que isso revela é que para esse grupo, a democracia não é um valor, é um obstáculo. A lei não é um limite, é um inconveniente. E a verdade não é um compromisso, é uma matéria-prima que pode ser moldada conforme a necessidade política do momento. E é por isso que é tão importante desmontar essa farsa, em vez de aceitar passivamente a história oficial. Porque quando normalizamos esse nível de manipulação, abrimos espaço para que comportamentos cada vez mais ousados, mais perigosos e mais corrosivos para a institucionalidade se tornem rotina, e é exatamente isso que eles querem: transformar o absurdo em cotidiano, o ilegal em debate opinativo, o perigoso em narrativa dividida. E a única forma de impedir que esse ciclo continue é não deixando que essas versões oportunistas prevaleçam sem contestação. É chamando pelo nome aquilo que tentam maquiar. É lembrando que nenhum país se sustenta com líderes que tratam a lei como uma sugestão e a verdade como um brinquedo. No fim das contas,
Esse episódio da tornozeleira não é sobre curiosidade, não é sobre psicologia, não é sobre fragilidade emocional, é sobre responsabilidade, é sobre respeito às instituições, é sobre não permitir que quem já ameaçou a democracia agora tente reescrever sua própria história, como se fosse apenas um coitado mal compreendido. E se existe uma lição aqui, ela é simples. Enquanto houver quem tente transformar esse tipo de conduta em narrativa aceitável, é nosso papel expor, questionar e confrontar, porque só assim evitamos que o país volte a ser refém das mesmas estratégias de caos que quase nos levaram ao abismo. No entanto, vemos a justiça sendo feita, daí me vem aquela bela frase que o Brasil é dos brasileiros.